E assim, Israel, então, eu até quero tocar num assunto que eu acho bem interessante, né? De vez em quando eu converso com alguns amigos, algumas coisas, que é essa coisa do comprar um imóvel, né? Pô, o cara vai lá, pô, mas como tu vai ter uma casa, isso e aquilo? E a gente tenta explicar, né? Da minha maneira simples, o básico que eu sei, falei, cara, hoje em dia tu está investindo, de repente a gente até está indo um pouco à frente do assunto, cara, tu está investindo em fundos imobiliários, né? Que as pessoas, pô, mas o que é fundo imobiliário, né? Tu poder fazer parte, né? Tu ser sócio de locais e que tem aluguéis de imóveis em vários locais e que também te dão dividendos. Então as pessoas normalmente, tu vê muito no Instagram, o cara fala, porra, em vez de comprar um apartamento de 500 mil reais, eu vou pegar 500 mil reais, vou estar investindo, nesse investimento eu vou estar ganhando um X de dinheiro e esse X de dinheiro vai poder estar fazendo com que eu alugue um apartamento tão bom, de repente eu botei um valor errado, mas enfim, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho assim sobre dessa parte de ativos, assim, que diferenças tem para as pessoas que ouvem falar sobre ações, fundo imobiliário, um pouquinho mais assim dentro desse... Legal, assim, hoje a questão dos investimentos, ainda para o brasileiro é um mito ainda, né? Se a gente for falar assim, investimento, a grande parte das pessoas tem dinheiro na poupança ou parado na conta corrente, né? E queria muito que todo mundo estivesse ouvindo hoje, né? Pudesse pensar o seguinte, né? Entender que aquele dinheiro é o teu tempo. Se tu tá deixando o teu dinheiro parado, tu tá jogando o teu tempo de vida fora. Então, se tu trabalhar com esse entendimento, as coisas começam a mudar. Porque a gente não dá por que a gente não dá a mesma relação do dinheiro pro nosso tempo? Não, pô, não tem tempo, tem horário, tem agenda. Pô, dinheiro é o teu tempo, né? A conversão da tua riqueza, da tua dedicação. Então, quando a gente fala assim de investimentos hoje, por exemplo, fundo de ações, fundos imobiliários, né? O Brasil ele está engatinhando, né? A gente tem 28 anos do real, né? Então, 28 anos, pô, ontem, né? Vou pensar na história de um país. E o brasileiro, que é um país emergente, país em desenvolvimento, subdesenvolvido, né? Como queiram nomear, é um país que hoje tem aproximadamente 5 milhões de pessoas que investem em ações. A gente tem uma população de 210 milhões de pessoas. Então isso dá o quê? 2,5%. É impressionante. 2,5% de pessoas que compram uma ação. Que a gente vai falar, de repente, vai falar um pouquinho para quebrar um pouco aquilo que o Felipe comentou, né? Ah, tem que ter muito dinheiro e tal. Nos Estados Unidos, para a gente poder pensar na questão cultural, né? Nos Estados Unidos, 60% das pessoas investem em ações. Então, de 300 milhões de habitantes, são 180 milhões de investidores. E qualquer pessoa investe. Lá não é um negócio assim, pô, o Thiago agora tá estourando ali, tá comprando ações, tá se achando e tal. É uma coisa comum, né? Empregado doméstico, zelador, a pessoa mais humilde, ela investe, compra ações de qualquer empresa até o alto executivo. Né? Aqui no Brasil ainda é um processo de transição. Muitos educadores fizeram um belíssimo trabalho e fazem diariamente para poder trazer de várias formas, de vários formatos diferentes, né? Essa cultura de, cara, invista, porque é a coisa mais importante que tu vai fazer na tua vida. É muito louco quando a gente fala ali, quando a galera começa a dar aquele estralo, né? E aí passa algum tempinho, ela fala assim, caramba, por que eu não comecei antes? Essa é a frase que eu mais escuto. E eu escuto essa frase de jovens de 22 anos. Tipo, caramba, por que eu não comecei quando eu entrei na faculdade? Tá com 17, eu podia estar investindo há 5 anos já. Mas, desculpa te intrometer. Imagina. Até uma curiosidade minha. Porque assim, eu acho que é muito recente que a gente consiga investir por conta própria. Eu vou dar o meu exemplo ali. Pô, abri uma conta na XP, fui eu mesmo ali, dei uma estudadinha, claro, mas eu mesmo fui lá, consegui comprar ação, consegui vender, consegui comprar fundo imobiliário, consegui vender, eu fiz isso daí. Mas eu acho que é muito recente isso daí para a população brasileira. Para tu ter ideia, quando eu abri a conta na XP, eu não sabia que eu podia fazer. Eu achei que eu tinha que fazer sempre por intermédio deles. E não, eu não queria... A minha ideia era, eu não quero nenhuma gerente, nada para ficar controlando, porque a gente sabe, né? Eles colocam os pacotes deles, eles ganham em cima... Mas, enfim. Então, eu queria fazer por conta própria. Eu abri essa conta e consegui fazer, mas eu acho que é muito recente com esses bancos digitais agora, que vieram há pouco tempo aí. Acho que há 5 anos, talvez, 4 anos, que a pessoa pode conseguir ela mesma investir. Tu até conseguia antes, mas hoje realmente as plataformas, né, o layout, os aplicativos estão super simples. Assim, hoje as pessoas conseguem abrir pensar o seguinte, né, 10, 20 anos atrás. Lembram quando vocês abriram a conta lá na Caixa Econômica do Banco do Brasil? De repente vocês nem lembram mais, né? Tinha que assinar, formulário. Hoje tu baixa um app,
Né? Em 2, 3 minutos, tu abre uma conta digital, tu tem um número de uma conta corrente num banco, tu pede um cartão, tudo em 5 minutos, né? Maluco isso. Consegue comprar ação. Consegue comprar ação. Eu te falo porque o meu pai, ele não tem essa facilidade, mas ele abriu a conta na XP também, tá? E daí ele fez por intermédio de uma gerente, né? Que ela gerencia as contas ali e tal. E ele reclama para mim, mas prejuízo. Olha só quanto deu de prejuízo e tal. Assim, mas eu ganhei um pouquinho, mas ganhei. Eu acho que a facilidade está vindo agora para a gente, né? Nos Estados Unidos, talvez essa facilidade que eles tinham há mais tempo do que a gente tem. Não, sem dúvida. Assim, tocou num ponto importante que é hoje o acesso à informação e o acesso às plataformas realmente está muito mais facilitado, assim, né? Então as pessoas já conseguem abrir facilmente, até a pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de manusear aplicativo, celular, já consegue abrir tranquilamente uma conta numa corretora, num banco, consegue comprar uma ação, consegue investir de uma forma mais fácil, assim, né? Mas um ponto que tu tocou, assim, eu acho que é legal falar sobre a questão de comprar ações, né? De comprar fundos imobiliários, né? Que é aquilo que a gente vem falando. Quando as pessoas entram, e até uma mensagem, é muito difícil compreender esse conceito, assim, né? Quando a gente começa a comprar uma ação, né? Que a gente começa a investir. Então, vou lá, comprei uma ação. Aí o ponto que a gente tem que voltar, né? Por que tu comprou aquela ação? Né? Tu comprou aquela ação para quando ela se valorizar, tu vender? E por que tu quis vender? Tu quis ganhar dinheiro. Né? Então, normalmente a pessoa quer pegar o dinheiro, quer gastar, enfim, né? Então, a mente do investidor é aquela mente difícil, que é tão complicado de ensinar, que isso vem ao longo de muitos e muitos anos, que é o quê? Eu vou investir, eu vou comprar uma ação de uma empresa, e as pessoas podem até pensar o seguinte, né? Tu pode olhar para as empresas que tu é consumidor, né? Que tu usa os produtos e serviços, né? De repente, olhar aqui, talvez tenha umas 10 empresas que estão listadas na bolsa, de repente está aqui na nossa sala de alguma maneira, sim, que tu poderia ser acionista. Eu uso todo dia o produto dessa empresa, ou o produto ou o serviço. Seria muito legal ser sócio desse projeto, desse negócio. E é pensar o seguinte, eu comprei uma ação, eu sou sócio agora. Então, assim, eu estou contigo ao longo dos próximos 5, 10, 20, 30 anos, talvez até o final da vida. Sim. Porque essa é a cabeça, assim, do investidor, né? É isso que a gente tem que pensar em amadurecer, que é difícil no comecinho. Todo mundo que entra no mercado, tradicionalmente vai querer comprar uma ação, vai ficar tentado a vender uma ação que subiu 10, 20, 50%. O cara pensa, tinha meu dinheirinho lá na poupança, demorava um ano para ter ali 5, 10%. Isso aqui me deu em um dia. Então, a pessoa se deslumbra no mercado de ações. E daí ela perde a essência, que é o quê? Cara, tu está investindo para construir patrimônio. Então, o investidor, no primeiro momento, ele nunca pensa em vender uma ação. Porque pensar o seguinte, vamos voltar no tempo, aproveitar o gancho da XP. O Guilherme Benchimol, que fundou a XP lá em 2001. Né? Até uma recomendação de uma leitura também, leia um livro Na Raça, que conta a história da formação da XP, que é sensacional. Um livro não é nada de técnico, assim, termos técnicos de investimento. Ele conta a história do cara, que é um dos maiores empreendedores do Brasil, quando ele montou a XP. E é muito louco ele falar que a XP foi, quando ela começou... tinham alguns computadores na época das lan houses lá em Porto Alegre. Lembra, na história do livro, ele conta que tinha uns macaquinhos na proteção de tela do computador, aqueles computadores de tubo, né, antigão. E ele foi crescendo a XP, foi evoluindo e tinham vários sócios naquela época, né, donos também da XP. E a XP valia 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões de reais. Aqui que o sócio pensou, caramba, eu tenho 10% disso, 10% de 10 milhões, tenho 1 milhão de reais. Vendeu a sociedade, vários foram pulando o barco e o Guilherme Benchimol assim, cara, isso aqui é o projeto da minha vida. Isso aqui eu nunca vou vender. Isso aqui é o meu sonho grande, né? E aí foi evoluindo, quando chegou a 100 milhões de reais. Olha que louco pensar nisso, né? O Guilherme Benchimol, ele conta na história do livro, ele brigava com os caras que iam no escritório, iam de carro importado, ele brigava, tá maluco, cara? Não, cara, não tem nada de carro importado. Dava esporro nos caras lá que chegavam no escritório de carro importado. Ele foi fazer a primeira viagem de classe executiva quando ele já tinha um patrimônio de 150 milhões de reais. E aí o cara pensa assim, esses caras pensam diferente de mim. É isso que a gente tem que começar a pensar. Como é que esses caras pensam? Tentar entender o modelo mental desses caras, né? A moral da história, foi evoluindo, foi crescendo. Em 2017, metade da XP foi vendida para o Itaú. O Itaú compra, ele olha, esse cara aí tá crescendo, tá ficando relevante no mercado. Vou comprar metade dessa XP. Aí o Itaú oferece 6 bilhões e meio de reais, que valia a XP na época, né? Ele compra metade, acho que pagou 6 bilhões e meio, valia 13. Ele compra a XP por 6 bilhões e meio de reais. Hoje a XP está valendo em torno de 100 bilhões de reais. Pensa naquele cara que vendeu 10% da XP quando ela valia 10 milhões de reais. Ele pegou 1 milhão de reais. Hoje ele teria 1 bilhão de reais.